Então, o que nós vamos falar aqui nesta primeira parte? Sobre procedimentos investigatórios. Quem é que pode investigar? Quem é que pode fazer apuração? Então, guardem a seguinte: inquérito policial é um modo de investigação dentro de um modelo acusatório, sem problema nenhum, em que o responsável pela investigação é a autoridade policial. Ou seja, inquérito, quem mete a mão no inquérito policial sob a ótica de atos dentro do inquérito é a autoridade policial, embora possa haver a requisição do Ministério Público. Eu já vou explicar um pouco melhor este tópico. Então, quando nós falarmos de investigação, de inquérito, nós estaremos tratando, sobretudo, das regras que tratam do artigo 5º em diante, do Código de Processo Penal, artigo 4º e 5º, mas, sobretudo, o artigo 5º, em que dispõe que a investigação pode ser instaurada de ofício ou mediante requisição de uma autoridade judicial do próprio Ministério Público. Para a instauração de investigação criminal, eu não preciso autorização de ninguém, como nós encontramos algumas teses por aí, salvo, atenção, na competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que a pessoa detenha prerrogativa de foro para alguns crimes, e atenta em infração penal 937, nem todos os casos agora serão mais submetidos à apuração e processamento perante a prerrogativa de foro, tem que ter a correlação com o mandato e a atualidade da prática criminosa, observado a questão da reeleição e dos mandatos cruzados, mas neste tema a jurisprudência vem dizendo que não é necessária a autorização do respectivo tribunal para investigação, salvo quando se tratar de competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o regimento interno do Supremo, que se diz que foi recepcionado como lei, ele prevê essa autorização, né? Os demais casos não há necessidade, e mais, no caso do inquérito de investigação perante o Supremo Tribunal Federal, quem preside a investigação não é o delegado de Polícia Federal, no caso concreto. Quem preside a investigação é o relator dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que isso realmente é estranho sob a ótica de um modelo acusatório, porque eu disse, né, que tem que ter a separação de que quem acusa não julga, mas aqui quem faz a investigação é o próprio juiz, quem coordena a investigação é o próprio juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, na minha visão, há uma certa incompatibilidade, sim, com o modelo acusatório, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não, que pode ser feito assim, e paciência, né? Não tem muita explicação. Então, o que nós temos que guardar é que as investigações, elas podem ser instauradas de ofício, mas, atenção, elas não podem ser feitas sem um mínimo de justa causa. Ou seja, primeiro, eu preciso ter elementos a respeito de um fato, né? Eu posso ter um fato e não ter autoria, então eu preciso ter um mínimo elemento de base para a investigação, e eu não posso instaurar uma investigação exclusivamente com base numa denúncia anônima. Isso é super importante. Tá? A jurisprudência diz que, para a instauração, eu preciso ter uma averiguação prévia para que me dê um substrato um pouco maior para esta apuração. Atentem que as atribuições da Polícia Federal, que talvez interessem mais aqui dentro do que nós estamos estudando, elas estão regulamentadas, foram ampliadas, melhor dizendo, pela Lei 10.446, onde seria interessante dar uma olhadinha, está aqui dentro do material. Não ficarei também analisando, apenas referindo os prazos de investigação, mas, por exemplo, dentro do procedimento comum, né, de um réu preso no âmbito federal, 15 dias seria o prazo da investigação e 30 dias de réu, 15 dias de réu preso e 30 dias de réu solto. Claro que isso não são prazos peremptórios, são prazos previstos na lei, que, dependendo do caso, pode ser ampliado, né, um pouco. No caso da lei de drogas, não esqueço de olhar lá o artigo 51 da lei, que fala que o prazo é de 30 dias, né, se estiver preso, e 90 dias se estiver solto. Tem essas particularidades. Eu não creio que isso seja objeto de questionamento, porque isso diz mais com os prazos da autoridade policial, e são prazos, em princípio, não peremptórios, porque eles podem ser
eventualmente dilatados e analisados à luz do princípio da razoabilidade, ou seja, não significa que um réu preso no 16º dia automaticamente vai gerar a invalidade de uma prisão. Tá? Então, eu faço esses destaques, deem uma olhada ali, mas eu acho que isso não será objeto de questionamento no concurso, pelo menos na primeira fase. A autoridade policial, e vou falar deste modelo de investigação, ela tem o chamado poder de representação. A representação é o modo pelo qual a autoridade policial se manifesta perante o juiz. Por exemplo, falei já no encontro anterior a respeito do tema de que o juiz não pode mais decretar uma prisão cautelar de ofício. Relembram isso? Esse é o novo entendimento da jurisprudência do Supremo, mas ela admite que, por exemplo, haja uma representação da autoridade diretamente ao juiz, para que o juiz assim decida se não tiver, por exemplo, a manifestação do Ministério Público. E isso é entendido como possível dentro desta representação e haveria uma chamada capacidade postulatória da autoridade policial dentro dessas limitações. Por exemplo, uma autoridade policial pode representar por uma interceptação telefônica, por uma busca e apreensão, por medidas cautelares que estão relacionadas com as suas atribuições dentro de um inquérito policial. E isso vai diretamente ao juiz, por isso é que ele representa e tem esta, aspas, capacidade postulatória. Só que ela não fica mais, ela não tem essa amplitude depois já de instaurada a ação penal. Nós estamos falando aqui de investigação. Tanto isso é verdade, nós veremos que, por exemplo, para fazer colaboração premiada, o Supremo diz que a autoridade policial poderia fazer diretamente e colaboração premiada é uma técnica de produção de prova numa investigação, que pode se dar durante um inquérito policial. O Supremo disse, numa ação direta de inconstitucionalidade, que a autoridade policial poderia fazer o acordo de colaboração premiada diretamente com a pessoa que queira ser colaboradora. Eu tenho as minhas reservas, sempre disse que achava que isso não era possível, porque a autoridade policial não tem capacidade postulatória de defender o acordo perante juízo, e o acordo será realizado perante juízo, certo? O Supremo Tribunal Federal tinha criado uma armadilha para ele, por conta dessa interpretação, e que no ano de 2020, 2021, o Supremo acabou resolvendo o tema, eu falarei mais detalhadamente sobre isso, dizendo que a autoridade policial pode fazer, desde que tenha ulteriormente a concordância do Ministério Público, que vai assumir, aí sim, a responsabilidade de defender esta investigação em juízo, a colaboração em juízo, perante o juiz depois da homologação. Se o Ministério Público não concordar, perde a eficácia do acordo com efeitos ex tunc, ou seja, aí o Supremo mostrou uma coerência compatibilizando os dois institutos. Pode fazer, mas fica condicionada ao ok do Ministério Público. Se o Ministério Público não der o ok, este meio de produção probatória não será considerado válido exatamente pela questão da capacidade postulatória no processo penal, e não na investigação, certo? Evidente que, uma vez feita a instauração da investigação, nós podemos chegar ao final, e atentem, nós estamos falando de inquérito policial, nós temos vários meios de investigação e várias autoridades que podem investigar. Banco Central pode investigar, COAF pode investigar, falaremos sobre quebras de sigilo mais adiante, órgãos de Tribunal de Contas podem investigar, Ministério Público pode investigar, já falarei sobre o PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Mas sempre que concluída a investigação, a autoridade policial fará um relatório, onde ele pode sugerir que deste relatório seja, eventualmente, ele até pode fazer um indiciamento, não esqueçam disso, que o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial, o Ministério Público não trata de indiciamento, em hipótese nenhuma, deixa eu tomar um pouquinho de água, não trata de indiciamento nas investigações que faz. Portanto, o indiciamento pode ser dado de forma direta e indireta dentro do bojo de uma investigação criminal, certo? E, a partir de uma investigação instaurada, surgem três opções, ou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ou a devolução dos autos à autoridade policial para que sejam feitas novas diligências que, no entendimento do Ministério Público, sejam essenciais. O Ministério Público pode se manifestar pelo arquivamento, tá?
Evidentemente que a autoridade policial pode dar a sua opinião, dizendo no relatório que não tem provas suficientes, que ele não fez o indiciamento por isso, por aquilo, mas isso não é vinculativo ao Ministério Público, né? Não são contraditórias essas possibilidades, porque a opinião delicti ela é do Ministério Público. Nós não falamos, obviamente, também, dentro de uma ação penal pública, de arquivamento implícito, guardem bem, e façam a diferenciação de arquivamento indireto de arquivamento implícito. Tá? O arquivamento implícito é aquele que não existe, tá? Juridicamente, onde há algum sustento que, pela ausência de manifestação a respeito de um determinado fato, ele estaria, aspas, implicitamente arquivado. Não existe. Tem que se observar a questão da prescrição, obviamente. Agora, o arquivamento indireto é aquele que se dá quando eu faço um declínio de competência, ou seja, eu arquivo aquele procedimento na Justiça Federal e mando para a Justiça Estadual, por exemplo. Isso é chamado de arquivamento indireto, na medida em que eu não faço, eventualmente, uma análise de mérito da investigação, tá? Por isso que ele é assim chamado. O Ministério Público pode investigar, sem problema nenhum, e o que eu quero destacar para vocês? Que o Supremo reconheceu esta capacidade a partir da capacidade investigatória num recurso extraordinário em repercussão geral, dizendo que o Ministério Público, à luz da Constituição e, sobretudo, dos artigos 127 e 129, interpretando conjugadamente com o artigo 144 da Constituição, eu não vou falar aqui os incisos detalhados, mas o Supremo disse que o Ministério Público tem essa capacidade de produzir a investigação, desde que, isso está no recurso extraordinário 593727, tá? Desde que ele observe várias questões, inclusive da ampla defesa, dentro de um procedimento de investigação, como nós já falamos dos princípios no encontro anterior. Então, isso é super importante ficar novamente reafirmado aqui. Por quê? Porque recentemente houve uma tentativa, e há um projeto de lei restringindo o poder investigatório do Ministério Público. Eu acho que isso não vai ser objeto de questionamento nesta fase, mas eventualmente pode ser perguntado numa segunda fase, se a lei pode restringir o poder investigatório. Bem, isso é complexo, mas eu já adianto o seguinte: como o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação a partir da Constituição, dizendo que o poder não é limitado, ou seja, ele pode fazer a investigação, se vier uma lei limitando aquilo que o Supremo já disse que não é limitável, me parece que abre um espaço para um reconhecimento de uma inconstitucionalidade por uma incompatibilidade material de uma decisão que o Supremo já falou, a partir de uma interpretação de dispositivos constitucionais com uma regra infraconstitucional. Mas isso falo apenas rapidamente para que vocês observem. E sobre inquérito policial, eu recordei que caiu uma questão num concurso do TRF-13 e é super importante vocês atentarem. Eu destaquei, por exemplo, que a autoridade policial não pode instaurar um inquérito exclusivamente com base numa denúncia anônima, ok? Sem problema nenhum. Mas vamos dizer que a autoridade policial instaure uma investigação com base em denúncia anônima. É possível trancar esta investigação, este inquérito? É possível. Quem será o competente para o habeas corpus para o trancamento do inquérito? Será o juiz federal de primeiro grau, porque a autoridade coatora é o delegado de polícia. Porém, vamos imaginar que não tenha sido o delegado quem tenha instaurado. O Ministério Público recebe uma denúncia anônima e manda ao delegado mediante uma requisição para instauração de inquérito. Se o delegado ou melhor, ele vai ter que instaurar a partir da requisição, a autoridade coatora, neste caso concreto, não será o delegado. A autoridade coatora será um membro do Ministério Público. E, neste caso concreto, o habeas corpus será impetrado perante o TRF respectivo. Por quê? Porque, como houve a requisição, a autoridade policial tinha que instaurar o inquérito. Ela não é autoridade coatora. Mas a questão que caiu no concurso, ela foi mais detalhista ainda. Ela colocou um caso, esqueça um exemplo que eu dei para vocês, de instauração com base em denúncia anônima. Nós vamos dizer que um caso concreto é instaurado sem ter elementos suficientes para esta investigação, né? Ou a tese da defesa é que toda a investigação está baseada em prova ilícita, e o Ministério Público requisitou a instauração do inquérito policial, que foi instaurado pela autoridade policial, que fez a investigação e, ao final, realizou um indiciamento.
Eu disse que o indiciamento era ato privativo da autoridade policial, não disse? Pois bem, a pergunta era, e se a defesa quiser atacar o indiciamento e quiser atacar a instauração da investigação, o que ela deve fazer? Aí a resposta era bipartida. Para atacar o indiciamento, que é ato privativo da autoridade policial, o habeas corpus seria perante o juiz de primeiro grau. Já se eu fosse atacar a instauração da investigação, a própria validade da investigação, dizendo que toda ela foi feita com base em prova ilícita, o habeas corpus deveria ser ajuizado perante o Tribunal Regional Federal respectivo. Fiquem muito atentos quanto a isso, que pode voltar a ser perguntado, tá? A competência nesses casos concretos. Quero, na sequência, falar também sobre atos processuais, tá? Nós temos que ter algumas observâncias do Código de Processo Penal. A primeira delas é a publicidade como regra, artigo 792 do Código de Processo Penal, e, obviamente, dentro das decisões judiciais, todos os atos judiciais, sobretudo, eles devem ser fundamentados, né? Fundamentados e públicos. E uma discussão mais recente, que foi reavivada, foi pela alteração do artigo 315, parágrafo 2º, se não me engano, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964, dizendo que tem que ter a fundamentação, e ali se diz, considera-se não fundamentada uma decisão quando incorrer nisso aqui. E alguns autores passaram a dizer, olha, então, pela interpretação nossa aqui, não seria mais possível a chamada fundamentação per relatione. A jurisprudência atual reafirmou que é possível, sim, a fundamentação per relatione, mesmo aquelas posteriores à redação do parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal. Tá? Eu transcrevo aqui, até para facilitar para vocês, algumas coisas eu trago para dentro aqui, o que o professor Patielli dizendo nos comentários ao Código de Processo Penal, a respeito desse dispositivo, inclusive na edição que vai sair em 2022. Tá? Nós já dissemos na edição de 2021, com base na alteração vigente em 2020, né? Mas eu já estou colocando aqui para vocês esse destaque. Outro tema muito importante, que vocês têm que atentar com muito cuidado, que está relacionado também aos recursos dentro do processo penal, depois nós veremos todo o tema relacionado a recursos e o que tem que ser atentado para as particularidades de cada recurso, são os prazos no processo penal.